E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu falarei sobre tipos textuais e gêneros textuais, dois conceitos dos estudos linguísticos que muitas vezes causam dúvidas nos que se debruçam sobre esses assuntos, sejam eles estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, ou esses que estão se preparando para concursos em níveis mais elevados. Repare bem numa coisa, nós, seres humanos, temos uma capacidade que nos distingue dos seres humanos. Essa capacidade não é o raciocínio, não é isso que eu me refiro à capacidade da linguagem. Nós, seres humanos, temos uma capacidade especial em relação aos demais seres vivos da Terra. Nós nos comunicamos uns com os outros. E foi isso que nos fez ser hegemônicos, predominantes no meio ambiente, porque nós nos comunicamos então todas as nossas experiências nós podemos passar para os nossos contemporâneos e por meio da escrita para aqueles que nos sucedem no planeta. E assim nós temos trazido conhecimento de uma geração para outra. Os animais não podem fazer isso, por isso os peixes continuam sendo pescados por aquele artifício da minhoca presa no anzol. É por isso que os elefantes continuam sendo assassinados por caçadores na savana africana, atrás do marfim que está nos seus dentes, porque eles não conseguem se comunicar uns com os outros, não conseguem relatar algo que tenham vivenciado para os seus contemporâneos ou por aqueles que virão depois no planeta. Nós temos essa capacidade. Então nós, seres humanos, falamos ou escrevemos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, aquilo que queremos, contamos as coisas que nos acontecem, inventamos histórias, descrevemos lugares, pessoas, situações, instruímos, ensinamos, ordenamos e convencemos o outro também pela linguagem, por meio de textos escritos ou falados. Então, quando nós desejamos fazer algo com a linguagem, nós fazemos algo com a linguagem por meio de tipos textuais. Por exemplo, se eu quero contar uma história, eu vou construir um texto que atenda às características da narração. Então eu farei um texto narrativo. Se a minha intenção é descrever um lugar que eu vi, uma pessoa que eu conheço, uma situação que eu vivenciei, eu estarei fazendo uma descrição. E aqui eu tenho um outro tipo textual. Para descrever, eu uso outros elementos linguísticos diferentes daquele que eu usaria se eu quisesse fazer uma narração. Se a minha intenção é expor uma ideia, ou expor um conhecimento, ou expor uma informação, eu farei um texto expositivo ou dissertativo. Eu estarei aqui então com a exposição, mera e simplesmente. Já se a minha intenção é ensinar o outro, instruí-lo, por exemplo, a montar um brinquedo ou a fazer um prato qualquer da nossa culinária, eu usarei para ensinar a esse meu interlocutor um tipo de texto que é chamado de injunção. Agora, se a minha intenção é convencer o meu interlocutor a respeito de uma ideia que eu tenha, para fazê-lo crer naquilo que eu creio, ou para fazê-lo fazer algo que eu quero que ele faça, aí eu uso o texto argumentativo, eu crio um texto da argumentação. Bom, esses 5 substantivos que eu coloquei aqui no quadro constituem os tipos textuais. Tipos textuais. Foi até aí? Para narrar, eu tenho uma série de mecanismos linguísticos. Para descrever, eu tenho outros mecanismos linguísticos de que a língua me instrumentaliza para fazer a descrição. Se eu quero expor, eu tenho outros dispositivos na língua que me permitem expor. Se a minha intenção é ordenar, instruir, ensinar,
eu tenho instrumentos linguísticos típicos da injunção. E se eu quero convencer o outro, eu disponho na língua de mecanismos que me permitem argumentar. Esses cinco substantivos que eu coloquei aqui no quadro são os 5 tipos textuais mais comuns. Atenção, eles são tipos textuais. E neste momento eu paro o vídeo para que você pense sobre tudo isso. E daqui a pouco eu volto com a complementação para falar de gêneros textuais. Até daqui a pouco. Um beijo.